que o 2 representa o numerador e o 5 representa o denominador. E o que quer dizer esse numerador e esse denominador? Então imagine o seguinte, ó, 2/5. O denominador indica o seguinte, a quantidade de partes que o inteiro vai ser dividido. Então imagine um inteiro, 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então o inteiro aqui sendo dividido em 5 partes. Ok? Beleza? Faz de conta que são todas iguais, o mesmo tamanho. Sim. Quando a gente divide em partes o quê? Iguais. Logo, a fração 2/5 indica o quê? Que foram tomadas duas partes de um total de 5. Ou seja, o denominador indica exatamente quantas partes o inteiro foi dividido, 5 partes. E o numerador, a quantidade de partes utilizadas desse inteiro. Então, vamos utilizar, ó, duas partes. Então, desse total de 5 partes, a gente vai utilizar duas. E aí, a gente tem essa fração 2/5. Então, representando aí a fração 2/5. Ok? Então, ó, veja que o 2 indica o quê? Que foram tomadas duas partes de um total de 5. Beleza? Sim, mas quando aparece uma fração grande, 20/45, ou seja, 20/45avos, o que a gente faz? Simplifica, né? Então, a gente pode fazer a simplificação aqui dessa fração. Logo, professor, a gente consegue dividir tanto 20 quanto 45 por 5. Exatamente, 20 dividido por 5, quanto? 4. 45 dividido por 5, quanto? 9. Então, 4/9 é o valor da simplificação. Ou seja, essa fração aqui é chamada de fração irredutível. Por que agora ela se tornou uma fração irredutível? Porque não é mais possível continuar a simplificação. Aí a gente poderia fazer simplificações continuadas, sim. Veja que, às vezes, um valor, eu não preciso dividir diretamente por um número alto. Eu posso começar dividindo por um número menor e aí continuar uma série de divisões até não conseguir dividir mais. E aí a gente vai ter a chamada fração irredutível. Ok, então vamos resolver o problema agora usando esse conceito de partes. Uma pessoa possui 25 livros e doou 2/5 desses livros. Então vamos ver, se ela doou 2/5 dos livros, então vamos imaginar aqui, ó. Então a pessoa tem aqui uma quantidade de livros. Então 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, e ela doou 2/5. Então, ó, o que ela doou, ela está doou 2/5, ou seja, duas partes em um total de 5. Então, das 5 partes, ela acabou doando 2. Ok, beleza. E aí disse o quê? Com quantos livros ela ficou? Então, se ela doou uma parte, ela vai ficar com o restante. Então, ó, ficou, doou e ficou, ou seja, ficou com o restante. Certo? Então, só que como que a gente faz para descobrir isso em quantidade? Veja que são 25 livros e 2/5 está dividindo o inteiro, que é 25, em 5 partes. O denominador da fração é 5. Então, esse 5, que é o denominador, indica a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Logo, 25 dividido por 5 igual a 5. Então, veja, o que a gente passa a ter aqui? Então, a gente tem o seguinte, ó, que cada parte aqui
desse inteiro vale 5. Então, cada parte do inteiro vale 5, porque 5 vezes 5, 25. Sim. Então, ó, quantos livros ela doou? Se ela doou 2 partes, então ela está doando 10 livros. E quantos livros ela ficou? Ou seja, restando ainda 3 partes para a pessoa. Então, 15 livros. Então, a pessoa de um total de 25 livros doou aí uma quantidade 10 e o restante 15 é o que ficou no poder da pessoa. Ok? Então, bem tranquilo esse conceito de partes dentro da fração. Olha só, fique de olho aí na banca IBFC. Vamos ver o que essa banca anda aprontando. Concurso aí, ó, 2016, prova bem recente, então é bom estar bem atento a essa questão. Maria pagou R$ 48,00 por 3/5 de um produto. Desse modo, o valor a ser pago por 4/5 do mesmo produto é... Então, vamos pensar novamente no conceito de partes aqui. Se a gente está pegando 3/5 de um produto, o que significa? Que a gente está pegando o valor do produto e dividindo em 5 partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5 partes. E a gente está utilizando 3 partes desse valor. Perceba que ela pagou 3/5 do produto. Então, ó, de um total de 5 partes, ela está pagando 3. Sim. E qual foi o valor que ela pagou por essas 3 partes? R$ 48,00. Então, quer dizer que essas 3 partes aqui tem que valer R$ 48,00. O que significa? Que a gente vai ter que dividir 48 por 3. Então, dividindo 48 por 3, o que a gente vai obter? 16. Então, significa que essa parte vale 16, esta parte também vale 16 e esta parte também vale 16. Logo, as demais partes também vão valer 16. Então, a gente já sabe o total do produto aqui. Então, para a gente calcular o total do produto, significa o que? Que é 16 vezes 5 partes. Então, logo, ó, 6 vezes 5, 30. Então, o produto vai custar o quê? R$80. Sim, e a questão quer saber o seguinte: 4/5 do mesmo produto, ou seja, se ela fosse pagar uma parte a mais, aqui, ou seja, ela vai pagar, ó, 4/5, ela está pagando 4 partes. Então, se ela paga uma parte a mais aqui, se ela já tinha pago 48, ela vai pagar o quê? R$16 a mais. Então, somando aqui 16, o que a gente vai obter? É um total de 8 e 6, 14, vai R$64. Portanto, alternativa A, né? Fechando aí a questão. Ok? Então, ó, com esse pensamento, o que eu quero que você entenda? Que se você perceber esse conceito de parte, você resolve a questão de uma forma bem tranquila. A gente pensa isso de uma forma light. Por quê? Porque o objetivo é ganhar tempo aqui na questão. E esse tipo de